pessoal, tudo bem? Na aula passada nós resolvemos a questão 48. Foi um problema de circuitos com nível de dificuldade médio. Tá? Hoje nós vamos resolver o problema número 50. Então essa questão ela discute a diferença fundamental entre as grandezas físicas calor e temperatura, de uma perspectiva da física e de uma perspectiva do popular. Como que as pessoas na rua pensam essas grandezas, né? A questão ela aborda essa diferença de interpretação. Então, para a gente entender melhor isso, eu separei aqui um gráfico para a gente olhar. O que esse gráfico ele representa? Então, aqui é uma curva de aquecimento da água. Nós vamos pegar um pouco d'água em diferentes estados físicos e vamos fornecer calor para ela e avaliar o que acontece com a temperatura. Então aqui inicialmente por esse gráfico a gente pegou uma quantidade qualquer aí de água no estado sólido a menos 20 graus Celsius e começamos a fornecer calor. Então está aqui no eixo X aqui. À medida com que fornecemos o calor, a temperatura é sensível a esse fornecimento. Por isso a gente chama essa parte aqui de calor sensível. Então, a gente fornece o calor e ela imediatamente responde a isso com aumento na sua temperatura. Chega um ponto aqui que ela deixa de responder. Essa parte aqui a gente chama ela de latência, porque existe um retardo na resposta. Então, a gente está fornecendo calor aqui e não há resposta em termos de temperatura. Tá? Quando isso aqui está acontecendo durante a fusão. Quando a fusão terminar, aí a gente volta a ter a parte sensível novamente, uma resposta imediata, né, da temperatura, e isso vai até a ebulição, aqui a 100 graus Celsius. Né? E mais uma vez ocorre a latência, e depois que a ebulição termina, a temperatura torna a subir. O que a gente pode perceber aqui? Né? Nesses locais aqui, que a gente está chamando de latência, tá? Ocorre fornecimento de calor, mas a gente não consegue verificar esse recebimento de calor da água através da temperatura. Tá certo? Então a gente analisa aqui o que o enunciado diz, né? Ele problematiza aqui para você, e a parte que eu destaco seria essa daqui, ó. A temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Né? A temperatura não mede isso, porque o corpo está recebendo calor nessas regiões de latência e a temperatura não muda. Isso aqui é uma evidência clara de que essa definição popular aqui ela é equivocada. Por isso, o item que responde a essa questão é a letra A, nosso gabarito. Valeu!